Por que eu falo je le connais, mas je lui parle? Fica comigo que vamos estudar os pronomes complementos diretos e indiretos. Tudo vai depender do verbo que você utiliza. Trata-se de um verbo onde depois você tem diretamente quelqu'un, que é alguém, o verbo mais a preposição a quelqu'un. Vejamos dois exemplos. Você vai conhecer alguém. Je connais quelqu'un. Eu conheço João, por exemplo. Je connais João. Mas eu digo a ele. Je dis a João. Agora, se eu quero substituir o nome da pessoa, eu vou utilizar um pronome complemento direto ou indireto. Vejamos com o verbo connaître, o verbo conhecer. Ele me conhece, il me connaît. Ele te conhece, il te connaît. Ele a conhece, il la connaît. Ele o conhece, il le connaît. Ele nos conhece, il nous connaît. Ele conhece vocês, o senhor ou a senhora, il vous connaît. E ele as conhece ou os conhece, il les connaît. Certo? Isso no caso de você ter o verbo e diretamente o nome da pessoa depois. Agora, se você tiver um verbo mais essa preposição a, como dizer a alguém, dir a quelqu'un, isso vai mudar o pronome que você vai utilizar na terceira do singular e na terceira do plural. Por exemplo, ela me diz, elle me dit. Ela te diz, elle te dit. Agora prestem bem atenção. Eu sei que isso é fonte de muita confusão. Se eu quero dizer ela diz a ela, ou ela lhe diz, esse L-H-E, em francês a gente vai dizer lui. Elle lui dit a ela. Ou elle lui dit pode ser a ele também, que nem o pronome complemento que vocês têm em português, que é o li. Esse L-H-E pode ser tanto para ela, tanto para ele. En français aussi. Em francês também. Eu sei que você vai me dizer, mas o lui não é exclusivamente para o masculino, só no caso de um pronome tônico. Já vou compartilhar uma outra página onde vou relembrar o que é um pronome tônico. Mas aqui é um pronome complemento indireto, né? No caso de eu ter um verbo com a preposição a. Então, por exemplo, ela disse à minha irmã, feminino, elle lui dit. Ela disse ao meu irmão, elle lui dit também. Como você vai saber se é um homem ou uma mulher? Pelo contexto. Se não, só com essa frase aqui você não tem como saber se é para um homem ou uma mulher. Ela nos disse, elle nous dit. Ela diz ao senhor ou à senhora, elle vous dit. E ela disse a eles ou a elas, elle leur dit. Então, você vê aqui que os pronomes complementos são os mesmos, menos na terceira do singular. Aqui vai ser la, le, enquanto aqui vai ser lui, tanto para ela quanto para ele. E na terceira do plural, aqui vai ser le, e aqui vai ser leur. Vejamos agora essa questão do pronome tônico. Quantos pronomes, né, gente? Os pronomes, sem sombra de dúvida, é uma parte difícil do francês. Os pronomes tônicos, caso você queira mais informações, eu tenho um vídeo que fala exclusivamente dos pronomes tônicos com todos os usos deles, né? Clica no vídeo que vai aparecer lá em cima para você ter mais informações sobre o uso. Mas aqui eu vou só fazer uma pequena lembrança. Na enorme maioria dos casos, o pronome tônico se utiliza depois de uma preposição. Para quem fala inglês, seria no mesmo caso quando a gente utiliza me, him, her, us and them. Então, vejamos aqui como são os pronomes tônicos. E aqui eu coloquei exclusivamente
preposições, né? Algumas das preposições mais utilizadas: avec, que é com, chez, na casa de, pour, para, contre, contra, avant, antes. Então, o je vai se transformar em moi. É para mim, por exemplo, eu vou dizer c'est pour moi. Antes de você, avant toi. O tu vai se transformar em toi. Com ela, avec elle. Com ele, avec lui. Então, esse lui daqui é um pronome tônico que vem depois de uma preposição. Avec nous, conosco. Avec vous, com vocês, com o senhor ou com a senhora. Avec eux, com eles. E chez elles, na casa delas, né? Então, aqui não é para confundir esse lui daqui, que é um pronome tônico, depois de uma preposição, com esse lui daqui, que é um pronome complemento indireto, utilizado com uma estrutura verbal com a preposição a. Vejamos agora como é quando o verbo começa com uma vogal, como é esse caso dos choques de vogais. A gente vê que nas 3 primeiras do singular, o pronome complemento vai sofrer o choque de vogais e a última vogal vai se transformar num apóstrofe. Por exemplo, il m'aime, il t'aime, il l'aime, falando dela, il l'aime, falando dele. Aqui, novamente, só pelo contexto você vai saber se se trata de um homem ou uma mulher. Il nous aime, ele nos ama, aqui a liaison é obrigatória. Il vous aime, ele ama vocês. E il les aime, ele ama elas ou eles. Aqui liaison também obrigatória. Vejamos o verbo oferecer. Você oferecer a alguém. On offre a quelqu'un, aqui pronome complemento indireto. A gente vai ter o choque de vogais só nas 2 primeiras do singular. Ela me oferece, elle m'offre. Ela te oferece, elle t'offre. Ela oferecer a ela, elle lui offre. Aqui não tem choque de vogais. Ela oferecer a ele, elle lui offre, também sem choque de vogais. Ela não se oferecer, elle nous offre. Ela oferecer ao senhor, a senhora, a vocês, elle vous offre. Aqui liaison obrigatória. E ela oferecer a elas ou a eles, elle leur offre. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Espero que tenha gostado do vídeo. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para ficar sabendo sempre que eu vou postar um novo vídeo. E a gente se vê em breve para aprender mais sobre a língua francesa e a cultura francesa. Bisous, à bientôt!